Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Na internet digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Continue da mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá mais, tá bom demais. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um Anápolis é Notícia aqui pela Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais, é isso aí. A gente começa o nosso programa trazendo para você as principais informações do dia, as principais notícias dos principais sites de notícias do país, dos principais jornais também, e trazendo também, é claro, as informações de Goiás, as informações da nossa querida cidade de Anápolis. Comigo está a Kellen Cunha, na técnica de som, e também o nosso comentarista político, o nosso companheiro jornalista e radialista Henrique Morgantini. Bom dia, Kellen. Bom dia, Morgantini. Bom dia. Bom dia, Kellen Cunha. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando nesta manhã de quarta-feira. Muito bem. Hoje é quarta-feira, 19 de setembro de 2018, né? Um dia gostoso aqui na querida cidade de Anápolis. Essa semana, uma semana mais amena, né, com um pouco de chuva, a expectativa que hoje possa, quem sabe, chover mais um pouquinho, né? Mas é isso aí, a gente aqui trazendo para você as principais informações. Vamos começar pelo futebol. Tem futebol hoje, Morgadinho? Tem futebol hoje, mas teve futebol ontem. Teve Libertadores, né? Teve Grêmio e Tucumã, aliás, Tucumã e Grêmio, porque o jogo foi lá na Argentina, e lá mesmo o Grêmio meteu 2, já encaminhou bem a classificação para as semifinais, né, da Copa Libertadores da América. Isso. Tem Cruzeiro e Libertadores, Boca Juniors também, né? Isso. Em duelo em Bomboneira, times iniciam nesta quarta-feira, às 21h45 de Brasília, disputa por vaga na semifinal da competição. O jogo de volta será no dia 4 de outubro no Mineirão. Então, outra partida aí da Libertadores, essa hoje, né? A partir das 21h45. Cruzeiro e Boca Juniors, lá da Argentina. Bom, mais alguma informação do esporte? Não, o esporte tem uma rodada aí atraente, né? Além desse jogo que você citou, envolvendo o Boca Juniors, uma tradição, né? Na Copa Libertadores da América. Ontem nós tivemos, falando sobre a primeira derrota do Atlético Paranaense no Antônio Ascioli, era o grande alçapão, né? Aliás, falavam isso, né? Que o Dragão Gole pela Juventude, né? O Juventude, como presidente, conseguiu vencer.
Mas nós temos hoje, vamos às informações que nós temos hoje, pelo campeonato, pela Taça Libertadores da América, temos Sul-Americana primeiro, nós temos o Clube Atlético Paranaense que entra em campo. Pela Libertadores nós temos o Independente e o River, um clássico argentino, né? Temos Palmeiras e Internacional, mas pelo Sub-20. Não vale muita coisa, tá? Não se empolgue, minha amiga Kellen Cunha. Não. Hoje nós temos a LDU jogando com o Clube Atlético Libertad, e pela Sul-Americana e pela Libertadores, esse grande clássico que você citou. Esse vai ser um grande jogo, né? Porque o Cruzeiro vem numa grande fase, vem com muita confiança, né? Um time bem encaixado pelo técnico Mano Menezes, e encontra um Boca que tem uma tradição inexplicável nesses mata-matas, esses torneios sul-americanos, né? Independentemente da fase em que esteja atravessando, e nem está tão mal assim, quer dizer, não está vivendo uma fase ruim, mas não tem aquele brilho de ter grandes estrelas como teve. Tem ainda o Tevez lá, que está no banco, já no fim de carreira, mas tem alguns outros nomes que dão graça e vários motivos para os torcedores do Brasil, e mesmo não sendo os cruzeirenses, assistirem esse clássico sul-americano. Muito bem. Em homenagem a Kellen Cunha aqui, amanhã, dia 20 de setembro, tem Palmeiras e Colo-Colo. Né? Amanhã tem Palmeiras e Colo-Colo. Pela Sul-Americana tem uma disputa brasileira, que é Botafogo e Bahia, né? Pela Sul-Americana. Muita gente chama pejorativamente a Sul-Americana como meio que uma Série B, dos torneios internacionais, da Libertadores, dos torneios internacionais. Não sei se é exatamente isso, porque a Copa do Brasil, por exemplo, não é uma Série B do Brasileirão. Muito pelo contrário, tem um status de título importante e tem um rendimento importante. Hoje paga 50 milhões de reais ao vencedor. É o maior prêmio no Brasil para um clube que vencer um torneio, mais até que a Libertadores. Muito bem. Aí, dadas as notícias do esporte, vamos às notícias políticas. O G1, aliás, vou pegar pelo UOL, né? O UOL e o G1 também dão destaque para a nova pesquisa, mais uma pesquisa, dessa vez a pesquisa do IBOP, né? O IBOP fez mais uma pesquisa nessa semana, né? E nós vamos aqui aos dados da pesquisa. Pela página da UOL, IBOP, Bolsonaro lidera com 28%, Haddad sobe 11 pontos em 7 dias e tem 19%. Então, com 28% das intenções do voto, o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, manteve a liderança na pesquisa IBOP, divulgada nesta terça-feira, 18, que mostra Fernando Haddad isolado em segundo lugar, com 19 pontos. Ele cresceu 11 pontos percentuais em uma semana. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa IBOP de terça-feira passada, dia 11, Bolsonaro tinha 26, enquanto Haddad estava com 8. Com a ascensão, o petista deixou a situação de empate técnico que tinha com Ciro Gomes, PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, e Marina Silva, da Rede, para ficar isolado no posto. O pedetista manteve os 11 do levantamento anterior, enquanto o Tucano oscilou negativamente de 9 para 7, assim como Marina, que foi de 9 para 6, devido à margem de erro. Ciro e Alckmin estão tecnicamente empatados, assim como Alckmin e Marina. Esses são os dados da pesquisa IBOP, divulgada ontem, né? E o destaque aqui para o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, que subiu nada menos que 11 pontos. 11 pontos, em né? uma semana. Você veja, claro que vai haver um teto para todos esses candidatos, né, dado o cenário dos demais, do terceiro para trás, há um cenário de estabilidade. Então, há de se haver um fato novo, tem algo acontecer para que a gente entenda que vai vir o Bolsonaro, ou mesmo o Haddad dispare. O Haddad já tem um espaço maior de crescimento, sem dúvida, dado a transferência de votos do então líder das pesquisas, que era o presidente Lula. Né? Então, é natural que se entenda até mais uma aproximação de Fernando Haddad, né, à liderança de Jair Bolsonaro. Mas, sem sombra de dúvida, é algo
impressionante, né? Alguém que sai candidato em uma semana ganha 11 pontos. Só uma coisa, na verdade, desse texto aí, da interpretação dele, que fala em que a Marina oscilou negativamente. Não, ela perdeu de fato, perdeu pontos, porque ela saiu de 9 para 6. A margem de erro é de 2 pontos. Então, quando ela oscila acima de uma margem de erro, você já tem aí uma diluição da sua intenção de voto, da sua candidatura. E cito especificamente o caso da Marina, porque foi ela quem mais perdeu. Na pesquisa anterior, ela já tinha tido um recrudescimento, um encolhimento para o crescimento de Haddad. Ou seja, quando o Lula deixa de ser candidato, parte do seu eleitorado vai para a Marina, fala, não, você não tem Lula para a Marina. Quando o Haddad assume, ele fala, não, peraí, ele sai de novo da Marina e volta para o candidato do Partido dos Trabalhadores. Né? E a estagnação de Ciro Gomes também é interessante, né? Porque muitos era uma possibilidade real, né, efetiva, de que a saída de Lula poderia migrar parte desse eleitorado brasileiro para o Ciro. Até agora isso não aconteceu. Na verdade, aconteceu. Ele estava com 8, 9 e foi para 12. Agora está com 11. Mas teve essa elevação, mas ela foi bastante limitada. E veja que agora ele dá uma estagnação com uma oscilação negativa. Ele saiu de 12 para 11. Né? É uma oscilação muito pequena, tem muito dentro da margem de erro, mas é sintomática dado essa característica. E talvez, eu acho que o primeiro destaque, sem sombra de dúvida, é a elevação de Fernando Haddad. E, repito, deve haver uma elevação ainda maior por conta dessa transferência, ele pode subir ainda mais, mas o destaque é a mudança em relação ao segundo turno, né? Na qual Haddad perdia todos, perdia para Jair Bolsonaro, e agora há um empate, né? Agora há uma mudança nas simulações de segundo turno que são bastante interessantes, né? Mostrando aí uma conscientização. Por exemplo, nós temos aí na simulação do segundo turno, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, que antes perdia de 40 a 36 para Jair Bolsonaro, agora há um empate. Veja, não é uma variação de margem de erro, porque é uma elevação de 4 pontos percentuais de Fernando Haddad. Então está 40 a 40. Já se encontram numa curva, um subindo, o outro se mantendo no mesmo patamar de 40 pontos, no segundo turno, né? Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, há um empate, 40 a 39, e com Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro fica 38 a 38, né? Bolsonaro só ganha mesmo, de fato, contra Marina, 41 a 36. Muito bem, né? Então os dois destaques são esses, pelo Haddad com essa elevação, e essa simulação do segundo turno, que eu acho que é interessante, porque aí há uma polarização como a gente nunca viu na história recente do processo eleitoral brasileiro. Porque nós já vimos a polarização natural de todo o segundo turno e, ultimamente, entre PT e PSDB, entre dois projetos diferentes. Agora parece que o que está em jogo é algo muito mais do que projetos ideológicos, de formas de governar, até porque não há uma forma muito clara revelada pela campanha de Jair Bolsonaro de como governar, não um projeto de governo. Há um projeto de sociedade, né? Há ideias que vão muito além ou sequer passam pelo processo político. O que é educação? Geraldo Alckmin fala que talvez privatize as universidades públicas. Ele mesmo já disse, quando você vai, por exemplo, para o candidato do PT, ele garante, não, nós queremos uma educação pública gratuita e de qualidade. Espanta qualquer tipo de possibilidade de privatização. Isso é diferença de programas de governo, isso é diferença de gestão. Certamente João Amoedo, outros neoliberais, costumam falar em Estado mínimo. Quando você vai para candidaturas como a do Ciro Gomes, como a do Marina, como a do Haddad, você não encontra isso. Isso é diferente de programas de governo. A história entre Bolsonaro e os demais candidatos parece ser muito mais comportamental, né? Parece ser muito mais relacionada a formas de tratamento às mulheres, aos gays, aos negros, né? A questão do armamento. Quer dizer, há uma questão fundamentalista aí que certamente vem tomando o Brasil, né, os debates do Brasil, e vai polarizar se confirmando um segundo turno com o Jair Bolsonaro. Muito bem. Ainda no site da UOL, o blog do Sakamoto, ele diz o seguinte: Ibope indica que, se não houver fato novo, Alckmin
e Marina estão fora. A menos que aconteça uma reviravolta ou alguém tenha uma carta na manga que não está mostrando para fazer suspense, e em se tratando de roteirista insano da sitcom chamada Brasil, isso não pode ser descartado. A pesquisa Ibope, divulgada nesta terça-feira, afasta Geraldo Alckmin do PSDB e Marina Silva da Rede de suas pretensões presidenciais. Com 7% e 6%, respectivamente, estão em curva descendente, perdendo votos. De eleições passadas, a ex-senadora conta com um exíguo tempo de rádio e TV e não possui uma aliança partidária que lhe garanta a estrutura de campanha. O mesmo não pode ser dito do ex-governador, que detém 44% de todo o espaço de propaganda eleitoral providenciado por um amplo arco de e mesmo assim não engrenou. Esse cenário de polarização do PT e PSDB é bastante previsto, é bastante esperado, mas o que não se tem verificado agora é a musculatura do PSDB em conquistar novamente os votos que pertenciam a ele nas eleições passadas, que hoje certamente estão engrossando os percentuais de Jair Bolsonaro. Até agora não tem feito. Está esperneando, né? Num termo sem ser pejorativo. Está fazendo o que deve se fazer mesmo, que é fazer barulho, que é gritar. Né? Vem atacando a campanha petista, vem atacando a campanha de Bolsonaro, no sentido de capitalizar. Né? Mais do que você balançar a árvore para cair fruto, né? Você come alguma coisa, tem que balançar e ela cair para o seu lado. Se ela cair para o lado de lá do muro, não adianta nada. Serra, né? Então, eu estou tentando fazer isso. Até agora não tem tido resultado. A prova disso é que Alckmin está muito distante. Né? Alckmin é o terceiro colocado? É o quarto. É o quarto, né? Primeiro depois do Ciro, né? Perdão, é o quarto colocado, o Ciro é o terceiro. Ele está vendo dúvida entre o quarto e a Marina, mas ele está acima da Marina, né? Colado com a Marina. Então, é uma distância muito grande, não para Bolsonaro, mas para o segundo colocado, que é Fernando Haddad. E não há espaço para matemático para, por exemplo, Alckmin e Bolsonaro estarem no segundo turno. Quando eu falo de espaço matemático, é porque teria acontecido uma coisa completamente absurda, como imaginar que o eleitorado do candidato petista fosse automaticamente transferido para Geraldo Alckmin. O que é socialmente, né, comportamentalmente inviável nesse momento. A não sei o que aconteça. Não é nem um fato novo, não. Tem que acontecer uma tragédia nova. Tem que aparecer o Lula falando: meu candidato é o Alckmin. Né, tem que ser isso, né, nesse nível, para ter essa transferência. Então, ao que parece, a Alckmin não vai conseguir colocar o PSDB pela primeira vez em 24 anos, né, no segundo turno das eleições. Isso, ainda no texto, né, do Sakamoto aqui, ele diz o seguinte: a transferência de votos de Lula para Fernando Haddad fez com que o ex-prefeito saltasse de 8% em 11 de setembro para 19% em uma semana. A partir de agora, seu crescimento será usado pelo candidato do PSL para tentar chamar para si o voto útil antipetista. No período, Bolsonaro oscilou de 26 para 28, né? Então, Bolsonaro também teve crescimento. O Ciro Gomes está em terceiro lugar, com surpreendentes 11%, tentando convencer o eleitorado de centro-direita e centro-esquerda que a polarização entre os dois primeiros colocados será negativa para o país. A tarefa de Ciro não é fácil: trazer votos de Alckmin e Marina e tirar parte dos que iriam para Haddad. É o equivalente a ter duas missões simultâneas no ar. É o famoso jogo de tabuleiro: destruir os exércitos vermelhos e conquistar na totalidade a Ásia e a América do Sul. Bom, ele está tecnicamente empatado com Bolsonaro, dentro da margem de erro dos 2 pontos, 40% a 39%. As simulações de segundo turno. Alckmin e Bolsonaro contam com a mesma intenção de votos, 38%. O ex-capitão venceria Marina por 41% a 36%, segundo o Ibope. Bolsonaro e Haddad aparecem empatados em simulação de segundo turno, com 40%. Mas, considerando os índices de rejeição, o petista apresenta uma ligeira vantagem. Ele conta com 29%, estava com 23%, a curva ascendente à medida que os eleitores percebem que Lula é Haddad e Haddad é Lula. Bolsonaro ostenta 42%, um ponto a mais que a pesquisa anterior.
Bom, então aí as avaliações, né, do Sakamoto aqui no UOL sobre a pesquisa do Ibope. É isso aí. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd@hotmail.com. Gente que por fora parece uma obra-prima, mas quando se olha de perto, falta conteúdo. E tem gente que tem uma história de trabalho e seriedade para contar, como garantia do que ainda vai fazer. Vânia trouxe recursos para os institutos federais em Goiás e agora quer levar essa mesma qualidade para o ensino básico, com melhores salários para professores. Lúcia Vânia, 405. dengue, chikungunya, zika, 3 doenças diferentes e uma mesma solução. Combater o Aedes aegypti. O mosquito se reproduz em locais que contêm água parada. Esses ambientes são propícios para a propagação desta praga que ceifa vidas. Combater a sua proliferação é poupar toda a sociedade de doenças que podem morte. Esteja ciente disto e comece hoje mesmo uma limpeza em seu quintal. Todos esses vírus são males que podem ser evitados. Uma mudança simples de hábitos e estaremos todos a salvos. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais! Coligação Democracia e Trabalho, PTB-PSD. Seja a força para mudar. Severina Fátima, 55777. Lucila Cascão, protetora dos animais, 55999, vota animal. Em defesa da saúde da família, com coração valente, Ariane Cavalcante, 55655. Tamires Cacau, 55045, jovem consciente, deu seu aval para Cacau. A dupla de maior sucesso no Brasil chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Sabe, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gaba. Mas eu divido só se for minha. Tem mais para completar esse mega evento.
o Anápolis foi no 12 aí. Encontro A gente aí. E não perca por nada. A gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas: 62 30 98 76 66. Realização Nobel Eventos. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje, 19 de setembro de 2018, destacando, né, a nova pesquisa Ibope, e, né, que está sendo divulgada, foi divulgada ontem, né, e repercutindo hoje em todos os jornais do país. Segundo ainda, né, dados da pesquisa, o G1 traz o seguinte: Haddad lidera entre mais pobres e no Nordeste. Bolsonaro cresce entre ricos e mais escolarizados. Essa característica é interessante, porque é o que nós sempre falamos aqui, que nós sempre convocamos as pessoas a pensar. Nós somos uma nação muito grande, nós temos 230 milhões de pessoas. Então nós temos gente de tudo que é tipo, né? Tanto do comportamento, da origem social, religiosa, enfim, de toda sorte, e principalmente na estratificação econômica. Mas nós temos manchas, né? Nós temos maiorias, né? Se a gente for colocar por divisão socioeconômica, nós temos maioria. Nós temos uma minoria ínfima, lá na ponta, imaginando uma pirâmide, lá na pontinha, lá em cima, dos ricos, milionários, bilionários. E nós temos na base, né, uma gente muito pobre, é o que a gente chama de desigualdade social, né? Muita gente ganhando muito pouco e pouca gente ganhando muito dinheiro. E a grande diferença hoje, talvez que vem marcando, né, nos tempos modernos aí, nesse século, vamos dizer assim, o comportamento político, é essa conscientização de que o Brasil é feito por pobres e que precisa ser governado para pobres, para que deem-se mais oportunidades, para que o pobre melhore de vida, para que o miserável possa comer, para quem está abaixo da linha da miséria, que é uma linha estipulada no cruzamento de vários dados pela ONU, por exemplo, e pela FAO, né, que é o braço da ONU para falar sobre alimentação. Então, é preciso um governo que atenda a essas demandas. Não adianta você ter uma gestão que fale em privatização, em melhoria das grandes empresas, em oportunidade de crescimento industrial, se você não fala diretamente para aquele cidadão que ele se interessa. Por quê? Porque ele não é empresário, porque ele não tem empresa, porque ele não fala em empreender, o cara está querendo comer. Então, essa é a grande diferença. Quando a gente tem essa consciência, nós conseguimos entender por que certas candidaturas que defendem determinados projetos de gestão têm mais identificação com quem ganha menos, com quem tem menos oportunidades. E aí você tem uma questão, meus amigos, meramente matemática. Se nós temos mais pessoas precisando mais desse tipo de discurso, que precisam mais desse tipo de ajuda, você vai ter uma maioria de eleitorado para aquela direção e menos para determinada direção contrária, né? E aí, e esse é um traço que é político e social, nós sabemos que quem tem menos oportunidades, quase sempre também tem menos oportunidades de formação escolar, né? Então, quanto menos dinheiro você tem, menos chance você tem de chegar numa faculdade, seja ela federal ou principalmente se for não paga. Aí você tem políticas públicas, como o ProUni, por exemplo, que você incentiva as pessoas a continuar estudando e concluir seus estudos. Você está dando a chance ao pobre, ao filho do pobre, ao filho do pedreiro, da empregada doméstica, da diarista, do profissional de chão de fábrica, que ele coloque, se ele não teve a chance, porque na época dele foi difícil, ele tem a chance de colocar o filho dele para estudar, o filho tem que fazer a faculdade. Aí, quando acontece isso, ele costuma identificar um projeto de gestão, um projeto de governo que beneficie e continue isso. Por exemplo, quando a gente pega um exemplo isolado, mas que ajuda a gente a entender isso. Quando você ouve, imagina um cidadão que está lá ouvindo,
Um candidato falou assim, olha, eu vou aumentar o ProUni, eu vou aumentar aqui as oportunidades das pessoas que não têm dinheiro de fazer uma faculdade. Vou dar acesso a essas pessoas. Vai falar, legal. Aí ele ouve um outro candidato falando assim, eu não sei, eu não garanto, foi esse o termo usado, eu não garanto que as universidades públicas do Brasil vão ser públicas, vão seguir gratuitas. Talvez a gente tenha que privatizar as universidades para melhorar, para ficar muito melhor. Aí o cara pensa, peraí, se aqui é pública hoje, de graça, tiver uma mensalidade, tem chance de eu pagar meus 2, 3 filhos, ou um deles, seja, fazer faculdade? Não. Então, esse cara não posso votar, porque eu não me identifiquei. Então, essa é a questão. Então, quando a gente pega essa estratificação social, a gente nada mais está mostrando que existem projetos que cuidam do povão, né, como a gente costuma dizer, o povão, e tem projetos que cuidam de uma minoria. Veja, não está errado no ponto de vista técnico. Só que você não encontra identidade. Claro que esse projeto cuida do povão, também cuida dessa minoria. Exemplo, ninguém, em nenhum governo, como o do ex-presidente Lula, tirou tantas pessoas da linha da miséria. No mesmo período, nenhum governo, como o governo Lula, gerou tantos lucros aos bancos. Ou seja, permitiu que a roda da economia girasse e todos ganhassem. Porque, veja, o pobre, ou a classe média, que muitas vezes é uma classe pobre, mas está de um perfume importado, né, tem um carro financiado, tem uma casa financiada, faz uma viagem financiada, e você só consegue fazer esse financiamento se tiver condição de pagar, ou seja, se a economia estiver girando. Você só faz financiamento se as condições de juros forem atraentes. Então, em vez do banco fazer 5 financiamentos a juros altos, ele faz 50 com juros baixos e ele ganha do mesmo jeito. E aí, em vez de ter 5 pessoas escolhidas capazes de fazer um financiamento, tem 50. Projeta isso para milhões de pessoas. Você tem a resposta, então, do que é uma economia que gira a partir da base popular. Último exemplo. Quando você cria programas de assistência social e dá dinheiro a quem está em condições famélicas, em condições sequer de prover o próprio sustento, comer. Bolsa Família. Dá dinheiro para o Bolsa Família. Ah, tem muita fraude no Bolsa Família. Tem muito... Sim, em todo lugar tem fraude. No BNDES, os caras pegam bilhões, tem suspeita de fraude. Mas não é porque tem um ou outro fazendo errado, ou alguns fazendo errado, mas é uma minoria, esmagadoramente uma minoria, que você vai parar o programa. Mas Bolsa Família distribui cerca de R$80 a famílias que estão em uma condição como essa. O que ele faz com os R$80? Coloca no prato e come? Claro que não. Ele pega esse dinheiro e vai no Secos e Molhados, no armazenzinho de Secos e Molhados, lá na conveniência, na lojinha, no mercadinho do bairro mais próximo e compra. Se você tiver 10, 50, 100 famílias numa região comprando num local, você automaticamente está enriquecendo, está dando lucro àquele mercadinho. O que esse mercadinho faz? Pega esse lucro e come? Não. Ele vai e começa a comprar mais produtos. Vai comprar o sujeito da distribuidora precisa comprar mais. O cara que ensaca arroz, em vez de fazer 10 sacas por dia, ele tem que fazer 50, porque lá na ponta, lá na rua, em vez de vender meio quilo de arroz, eles estão vendendo 50 quilos. Então, ele tem que aumentar a produção. Aquele que começou com R$80 para as famílias mais pobres, está virando milhões no agronegócio. Por quê? Porque é uma cadeia. E o principal... Você está tirando gente que não tem o que comer da fome. Você não se preocupa com isso, você não liga para isso. Aquele que está passando fome, ele pode ir para as drogas, ele no desespero pode pegar uma arma, ele pode começar a te assaltar. Então, esse mecanismo está ajudando a você poder andar no seu carro sem ele ter que ser blindado. Quando você parar no sinal, o cara meter a arma na sua cabeça e te assaltar. Ah, mas ele parece que ele só me assalta para comer. Não, pode ser para comer. Mas quem chega numa situação como essa, né, e se mete com droga, se mete com crime organizado, é porque está atrás de oportunidade. Se não for assim, é como se você que está me ouvindo, que tem uma vida, digamos, regular, controlada, organizada, do nada, se alguém te fez uma proposta, pega nessa arma aqui, vamos pegar 1 milhão no banco, você falou, não vou. Por quê? Porque eu não estou na situação de precisar. Entende? Então ninguém vira criminoso, em sua esmagadora maioria, ninguém vira criminoso porque tem vontade de ver a vida de emoções. Começa a partir, sim, claro, da necessidade. Eu acho que aí você consegue entender a origem do voto, a origem da identidade das pessoas e principalmente como a economia popular gira.
Muito bem. Ainda sobre as eleições, o Alckmin diz que partidos estão fragilizados e que quem ganhar subirá a rampa em dia de chuva com lata d'água na cabeça. O candidato do PSDB, é o segundo da série de entrevistas do Jornal da Globo, ele defendeu a reforma da Previdência e que aposentados por idade tenham tempo mínimo de contribuição. O candidato do PSDB participou do... Não tem essa frase. Eu também não estou tentando descobrir aqui, eu acho que deve ser alguma frase, algum ditado popular, né? Que lá de Pindamonhangaba? Porque quem vai subir a rampa com dia de chuva, com lata d'água na cabeça, quer dizer o quê, né? Que ele vai estar... apertado, com dificuldades? Não entendi. Também, eu confesso que eu estou tentando interpretar isso aqui desde o início, mas talvez algum paulista aí possa dizer para nós, né? O que o cidadão está querendo dizer. Mas é uma coisa que ele está dizendo aí é fato, os partidos estão fragilizados. Né? O grande problema é que um único partido foi criminalizado. Isso. Né? Os demais foram fragilizados. O PSDB, por exemplo, não tem a fragilidade do PSDB está demonstrada na ínfima participação do próprio candidato. Do próprio candidato. Né? A fragilidade do PSDB está demonstrada no caso, por exemplo, do Aécio Neves, que foi candidato à presidência na eleição passada, e agora preferiu ser candidato a deputado federal, porque se fosse a senador ou a presidente, perderia, o presidente, né? Não tem nem espaço. Não, foi retirado da condição de candidato ao Senado, entre outros fatores, por pressão do próprio PSDB mineiro, que estava constrangido em tê-lo na chapa. E aí, ontem eu vi uma postagem no Instagram de uma torcida organizada do Cruzeiro, ele é conselheiro do Cruzeiro, né, do time, conselho vitalício, aquelas coisas que tem lá como benemérito, e uma torcida fazendo campanha para ele. Nós estamos defendendo aqui quem defende as políticas para o esporte e para as torcidas e nos incentiva, sempre nos ajudou. Então, vote aí, não é para deputado. Quer dizer, olhem aonde nós chegamos. Um ex-candidato presidente que chegou a segunda colocação e até 90% das urnas apuradas em 2011. Primeiro, estava vencendo a eleição. Hoje precisa de uma torcida organizada para ser eleito lá da Federação do Estado. Isso explica muito do desmanche, né? Do derretimento do PSDB. Muito bem. Ele respondeu uma pergunta sobre a questão. Ele disse que o candidato foi questionado sobre a sua proposta de reforma política, de reduzir o número de partidos no Congresso. E se não é uma contradição buscar um grande número de partidos para formar uma aliança para se eleger e, uma vez na presidência, pedir que a esses partidos votar em uma reforma para reduzi-los. Nós fizemos uma coligação, a frase, né, entre aspas, né, do Alckmin, nós fizemos uma coligação para mudar o Brasil, porque você não vai mudar isolado. Então, a coligação que eu fiz é olhando para o futuro. Alckmin é candidato à presidência da República com a maior coligação de partidos. Tem o PSDB, o PP, o PTB, o PSD, o SD, né, o Solidariedade... SD Solidariedade. Solidariedade. O PRB, né, o DEM, o PPS e o PR. Ou seja, 9 siglas apoiam o candidato que diz que vai diminuir o número de partidos. Então, a pergunta é se não é uma incoerência da proposta do candidato. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Anápolis é Notícia desta quarta-feira. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo, maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM.
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Patriota. Com seu voto seremos mais fortes. Adelso Lopes, 51900. Renovação começa com honestidade. Adilson Guimarães, 51789. Para renovar com segurança, Dudu Macedo, 51456. Honestidade e Trabalho, Ivone da JG, 51021. Cirilo, 51100 para o cidadão de bem. Wesley de Souza, 51555, Saúde, Trabalho e Família. Sou goianeira, sou goiana, Ademir Margas, 51233. Coligação Goiás Avança Mais 2. Rede PV Patriota Avante. Posto na ética, educação e meio ambiente. Não reeleja ninguém. 4321. Auditoria da Dívida, Juros Baixos e Pré-Sal. Juscelene Cunha, 4345. Marcelita Manzi, deputada federal. Vote 4333. Vamos renovar o Congresso. Sou advogado Castelo Branco, número 4300. Lutarei por mais recursos para professores, escolas e hospitais. Professor Silvério, 4343. Mais FM! Você sabia que este ano você pode votar em 2 senadores? E pense em um senador que vai trazer mais obras para Goiás. O Brasil precisa dar condições de quem quer trabalhar, trabalhar. E de quem quer empreender, empreender. No Senado Federal vou trabalhar para isso. É hoje que se faz o amanhã, meu senador é 111. Eu voto em Vanderlan, meu senador é 111. Coligação Novas Ideias, Novo Goiás, MDB, PP, PRB, PHS. De maior sucesso no Brasil. Chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a dor mais doida que eu senti na vida. Eles são aquele amor que se multiplica. Zé Neto e Cristiano. Oi, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gala. Eu divido só se for minha. Tem mais para completar esse mega evento. Alô, Anápolis, foi no 12 aí. Encontro lá. A gente aí. E não perca por nada. A gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas 6230 98 76 66. Realização Nobel Eventos. Interrompemos a programação de Mentiras contra Caiado para trazer propostas para mudar Goiás. Valorização do servidor público. 17 policlínicas de uma força-tarefa para combater o crime organizado. E enquanto os outros candidatos estão preocupados em me atacar, eu sigo preocupado com você. Juntos, vamos reconstruir Goiás. A fila andou. É 25, Caiado, governador. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje, 19 de setembro de 2018, trazendo para você as principais informações do dia, os principais destaques da política, né, os principais destaques também do esporte. O jornal Folha de São Paulo, Morgantini,
traz aqui uma matéria dizendo o seguinte: assessor econômico de Bolsonaro quer recriar imposto nos moldes da CPMF. Paulo Guedes falou sobre o pacote tributário que deve implementar caso o candidato seja eleito, né? Lembra do CPMF? Não só lembro, como nunca esqueci. Nunca esqueceu. O CPMF é aquele imposto que foi criado na emissão dos cheques e que, como diz o outro, vira e mexe, tem alguém querendo trazer de volta esse imposto, né? A CPMF, que seria, o nome, inclusive, era uma contribuição provisória, né? Que durante um bom tempo se tornou efetiva, né? Que começou como provisória e acabou sendo intensificada durante muito tempo. Criado pelo FHC? Isso. Pelo governo do PSDB, PSDB, não foi? né? Foi criado pelo PSDB. E depois acabou, né? Mas sempre tem alguém, quando falta dinheiro no caixa, tem sempre alguém para lembrar que pode taxar o cidadão na conta bancária, né? Ou seja, inclusive era chamado de imposto do cheque, mas hoje seria o imposto das transações bancárias, já que o cheque está perdendo a importância, né? A CPMF era contribuição sobre movimentação financeira, né? Isso. Contribuição provisória sobre movimentação financeira. Porque na época, só para o ouvinte, né, menos atento aí, e mais jovem lembrar, majoritariamente a movimentação financeira se dava por cheque, emissão de cheque, troca de cheques. Né? Então, quando o cheque entrava ou saía da sua conta, você tinha ali um registro, chegou a 0,37% e tudo mais. Só que hoje o modal aí financeiro mudou. Hoje usa-se muito mais, por exemplo, o cartão de débito. Né? Então, você vai ter esse imposto sobre movimentação financeira mudando um pouco o perfil. Bom, é uma situação que volta e meia, como você disse, ganha destaque nas discussões. A criação de impostos, nesse sentido, sobre movimentação, ou seja, quanto mais você movimenta, mais você tem, mais você contribui, eu vejo ela não com óleo de tanta reprovação, mas eu não acredito que ela deve ser igual para todos. Eu acredito sim que grandes fortunas têm que ter isso é uma crença minha. Eu acho que grandes fortunas têm que ter taxas específicas em relação a quem tem menos a apresentar, quem tem menos de posses. Né? Acredito que essa diferenciação é fundamental, sim, para gerar um equilíbrio maior. Muito bem. Ainda o G1 traz a seguinte informação. Marina Silva diz que dará prioridade à reforma da Previdência se for eleita. Candidata da Rede cumpriu a agenda de campanha em São Paulo, nesta terça-feira, 18, e disse que criará sistema de capitalização. Marina também anunciou propostas para saúde e educação. A Marina, que já está muito bem na pesquisa, ela está preocupada com a reforma da Previdência. Né? Ou seja, eu acho que é um discurso, talvez, é um discurso que todo mundo está fugindo dele, né? E fora de prioridade, né? Porque a Previdência, ela vai quebrar sempre que não houver aquecimento da economia. Porque a Previdência é feita através da contribuição feita por trabalhadores através de empregos formais. Então, se você não consegue empregar, você vai ter o recolhimento, a conta nunca vai fechar. A Previdência, por si só, não é uma prioridade. Porque não é ela que resolve o problema de ninguém. De ninguém. O que resolve o problema da Previdência e das pessoas é geração de emprego. Geração de emprego, né? Aumento elevação da renda, aí você aumenta a contribuição, com isso você faz tudo girar. Aquela história que eu falei mais cedo da economia, microeconomia ali do bairro, da rua, de você ter mais consumo, ter mais poder de compra, você melhora quando você melhora o salário e permite que membros da família estejam trabalhando. Você melhora a Previdência quando aumenta, através das pessoas trabalhando, a contribuição de cada um para a Previdência. Então, você melhora uma série de situações se você faz a economia girar. Agora, a Previdência por si só, você vai encontrar o quê? Uma equação? Encontrei a equação certa aqui, a relação entre as contribuições. Tá bom. Se não tiver quem contribua, ela vai quebrar, reformada ou sem reforma, com puxadinho ou não. Muito bem. Aqui a coluna Giro, né, traz também informações aqui sobre candidatos a deputado, segundo a coluna Giro,
né, o Caio Henrique Salgado, que escreve a coluna Giro, diz que candidatos a deputado têm mais gastos com impressos e cabos eleitorais. Então, o levantamento aí, o Jornal Popular, especialmente a coluna aqui, está sempre buscando informações financeiras dos candidatos, né? E traz essa informação que os candidatos a deputado gastam mais com impressos e pessoal. Na verdade, a nova legislação para as eleições, ela reduz muito a possibilidade de gastos, né? Então, acaba concentrando em algumas atividades, né? O impresso ainda é um importante na campanha, e eu acho até que vai diminuindo a importância, né, com a questão das redes sociais, mas ainda é um gasto alto que as campanhas têm. Então, mas não dá para se comparar ainda não, viu? Foi feito um levantamento em relação a impulsionamentos, por exemplo, das redes sociais, aqueles impulsionamentos de Instagram e Facebook previstos em lei, e eles chegam a 1,6% do orçamento dos candidatos à presidência. É ínfimo em relação ao que é o material de campanha, por exemplo. Certamente gastou-se mais com bandeira para ficar se tremulando nas ruas, em eventos envolvendo os candidatos, do que em rede social. Ainda é feita a campanha de forma tradicional. A internet ainda não tem essa capacidade de entrar na vida do cidadão, embora nós, de certos grupos, estejamos muito acostumados a lidar com rede social. Nós temos aquele levantamento feito aqui em Goiás, para ter um exemplo, de que mais da metade da população não tem acesso à rede social, não convive com isso. Então, como é que você chega a um pedaço considerável? Considerável, não, você a maioria, né? A maioria. Como é que você chega às pessoas que não usam rede social? E mais, dos 47, alguma coisa por cento que usam, tem níveis diferentes de uso, né? Uns convivem com o celular o dia inteiro, né? O celular virou uma vírgula. Parou de falar alguma coisa, parou de fazer, já busca, parou no sinal, o cara pega o celular e fica olhando. Né, na ponte de ônibus, no ônibus, está conversando com alguém, acabou o assunto e pega o celular e olha. Tem gente que usa esporadicamente, né? Olha ali de manhã, passa 2, 3 dias, olha de novo. Então, quer dizer, como é que você vai chegar a mensagem através das redes sociais para diferentes perfis de pessoas? Então, é natural que haja mesmo um uso limitado. A rede social tem uma capacidade muito maior de influenciar e de divulgar mensagens do que de efetivamente fazer campanha. De que forma? É aquele combate das fake news. Eu leio uma coisa na internet, vocês vão colocar como verdadeiro ou falso. E eu repercuto. Eu falo para vocês que vocês viram o que o candidato João da Silva falou? Não vi. Eu vi aqui na internet. Ele falou isso, aquilo, aquele outro. Aí vocês repassam, isso vai criando um movimento que eu tive acesso, né, através da rede social. Ou através da internet. Olha, eu li na Folha de São Paulo um artigo interessante. Aí comento com vocês aqui. Vocês não leram o artigo, mas levam para frente, repassam. Então, é um meio de disseminação de informação. Mas como o instrumento para levar a mensagem diretamente às pessoas ainda é muito limitado. Muito bem. A coluna Giro ainda... Ontem nós falamos aqui, o Morgantini, sobre a ida da candidata Iris de Araújo a um evento onde o Ronaldo Caiado estava... onde havia a indicação de um suplente do Hilder Moraes, né, um pastor da Assembleia de Deus, e a Iris de Araújo foi a esse evento e causou uma série de polêmicas, né? Um mal-estar, né? Tipo assim, o que a candidata do MDB, esposa do prefeito Iris Rezende, e está fazendo num evento de Ronaldo Caiado. Aqui a coluna de hoje traz o seguinte: os QGs do deputado federal Daniel Vilela, do MDB, e de Ronaldo Caiado, do DEM, avaliam que Iris Araújo, do MDB, candidato a deputado federal, perdeu mais do que ganhou com ida ao evento com membros da Assembleia de Deus e o senador. Né? Então, ou seja, desagradou todo mundo. Né? Mas parece que foi muito mais um gesto de desagravo, né? De falar assim, olha, estou indo para cá, hein? Né? Muito mais um recado, digamos, para o núcleo, para a cúpula do MDB, do que propriamente uma movimentação. Falou, eu vou lá me dar bem. Até porque, assim, ela está identificada... O nome dela é Dona Iris, né? Ela é esposa de Iris Rezende. Ela é uma figura identificada com o MDB. Não é da hora para outra que vão dissociar essa imagem. Não, chegou uma candidata nova aqui. É muito mais um gesto político. Eu não sei se ela ainda era presidente, né? Foi vice-presidente do PMDB nacional também. Isso. Né? Então, assim, tem
vamos dizer, um currículo respeitável. Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui na coluna Giro. Agendas pedetistas. A vinda do presidenciável Ciro Gomes a Goiás foi adiada para a última semana de campanha. O PDT goiano prepara uma caminhada entre a Praça Cívica e a Praça Universitária, de olho no eleitorado universitário. Candidata à vice da chapa pedetista, Cátia Abreu, terá agendas em Goiânia, sua cidade natal, e Trindade, na segunda-feira. Então, Ciro Gomes vem aí. Ciro Gomes vem aí. E, agora, eu acho que aí vai ter um problema, né? Vai ter que ter um jogo de cintura porque o Caiado, né? O Caiado como é que a gente fica? É o candidato que o PDT apoia. O famoso, né? Como é que a gente fica nessa será situação? Que o Caiado vai receber o Ciro Gomes, né? Ou vai fingir de morto? Vai viajar. Vai para Purgatório fazer campanha, né? Vai para posse. Pois é, mas se fizer isso, dessas dificuldades aí, vai ter com o Geraldo Alckmin, com o Ciro Gomes, com o Jair Bolsonaro, né? Porque todos são presidenciáveis que têm na sua base de partidos as legendas que apoiam o Ronaldo Caiado. Então, nada de novo. Nada de novo, Então, é mais um joguinho de cintura que vai ser necessário aí para a campanha, né, do Ronaldo Caiado. Bom, mais alguma informação? A informação é que essa semana deve ter pesquisa, né? Pesquisa SERPES. Pesquisa SERPES. Então, o pessoal aí está na... Como é que é? Pré-pesquisa SERPES? Pretensão. Pretensão SERPES. Tensão pré-SERPES. Pré-SERPES, né? TPS. Vamos ver se a pesquisa SERPES mostra mudanças, né? Até agora, as últimas pesquisas têm demonstrado o Ronaldo Caiado bem à frente, né? Quase mais de 30 pontos à frente do segundo colocado. Vamos ver se nessa nova rodada, se há novidade, se vai haver aí alguma mudança em relação à questão especialmente dos governadores, né? Também para o Senado, né? O Senado, na pesquisa anterior, também mostrou uma situação bem, vamos dizer assim, diversificada, né? Pelo menos 4 candidatos na dianteira. Vamos ver o que acontece, então, nessa pesquisa, nessa própria pesquisa que está sendo aí gestada no estado de Goiás. Bom, nós queremos agradecer a todos que acompanharam o nosso programa nessa manhã. Nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos a você que acompanhou, que compartilhou, você que ouve também na Web Rádio Nova Gospel, às 11 da manhã, né? Tem que ser pela nossa reprise, e às 20 horas também, logo depois da Voz do Brasil, a nossa reprise. Obrigado a você que nos ouve nestes horários alternativos. A gente vai estar de volta amanhã, se Deus quiser, com o programa Goiás da Notícia, trazendo para vocês as principais informações do dia. Obrigado àquela Cunha que nos ajudou na técnica de som. Obrigado, Guangantini, e até amanhã. Valeu, Cridaço, um abraço a todos aí, a Kellen, Edmar, e amanhã estamos aqui com a mesma animação. Muito bem, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9.